Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar desse livro sensacional que é No Coração do Mar, do Nathaniel Philbrick, esse historiador americano que fez um apanhado histórico nesse livro de não ficção, que foi o único livro do ano até agora a me emocionar verdadeiramente, me fazer chorar e trazer diversas sensações que a gente costuma esperar de um livro de ficção, mas que o Philbrick conseguiu colocar com maestria nessa obra aqui e que eu recomendo demais a leitura, especialmente se você já leu Moby Dick, se você gostou bastante de Moby Dick e você gosta de aventuras marítimas, se você gosta de histórias de superação, histórias de sobrevivência. Esse livro é perfeito porque ele traz todos esses elementos com uma escrita muito boa, muito fluida. Foi muito difícil largar esse livro a partir do momento que eu comecei a ler de fato. E claro, é bom avisar também que ele é um livro que tem spoilers de Moby Dick. Afinal, ele conta a história real que inspirou o Melville, uma das histórias reais, porque ele usou elementos de algumas histórias, mas esse livro de fato traz muitas fontes utilizadas pelo Melville que ele até mesmo cita em Moby Dick. E qual é essa história, afinal de contas, né? Bom, basicamente, um navio chamado Excess, um navio baleeiro, né, que saiu em busca de caçar baleias. E em 1819, esse navio saiu. Ele foi atingido por uma baleia, por uma cachalote macho gigante, assim, tinha pelo menos aí uns 26 metros de comprimento. E ela bateu no navio não só uma, como duas vezes. Acabou que o navio naufragou, né? E eles tiveram que passar mais de 80 dias no mar em botes, porque a caça às baleias era feita por meio de botes baleeiros, né? Então, esses botes ficavam no navio e eles sobreviveram nesses botes. Em apenas dois botes que sobraram no final das contas e pouquíssimas pessoas sobreviveram. E aí, esse livro vai contar toda a história do que eles passaram nesses dias, tudo o que levou a essa tragédia também, né? Porque é um fato muito curioso e uma das grandes fontes que o Philbrick utiliza como estudo e o próprio Melville cita no livro também são os escritos deixados pelo primeiro imediato do navio, que é o Owen Chase. O Chase escreveu depois, ele é um dos sobreviventes, obviamente, ele vai escrever a história dele, do ponto de vista dele. Mas o que mais chama atenção aqui em relação ao livro do Philbrick é o fato de que um outro sobrevivente também deixou escritos, e aí esses escritos só foram resgatados muito mais recentemente do que a história lá do Owen Chase. E aí, com esses dois relatos, juntando os dois, o Philbrick consegue trazer pra gente a história de uma forma muito mais fidedigna, porque afinal de contas nós temos a história contada por um dos responsáveis, querendo ou não, né? Porque é o primeiro imediato ele só está abaixo do capitão do navio, em questão de hierarquia. Então, é bastante importante esse resgate. O resgate, então, é feito do escrito do Thomas Nickerson, que era o camareiro. Então, ele é outro sobrevivente. Aqui tem toda a tripulação, tem o esquema. Essa é uma edição muitíssimo caprichada, inclusive da Companhia das Letras, que tem várias imagens, vários desenhos. Eu marquei bastante aqui também. E ela é muito confortável de ler. Eu, assim, não consegui largar esse livro de fato. Eu li em 5 dias, assim. E ele tem cerca de 300 páginas de conteúdo. E enquanto eu lia outras coisas, enfim, né? Mas eu não conseguia desgrudar dessa história pela forma que ela foi escrita. Como eu disse, foi bastante emocionante. E, assim, como ser humano, eu acho que qualquer ser humano que vá ler ou vá ouvir, enfim, uma história de sobrevivência, você se coloca no lugar da pessoa, né? Porque é uma tragédia, é claro que era um contexto completamente diferente, mas tem uma história muito mais recente que é o caso dos Andes, né? Que era um time uruguaio, se não me engano, que acaba caindo num avião na Cordilheira dos Andes, eles ficam um tempo lá. E é tudo muito triste e a gente fica bastante empático nesse tipo de situação, porque a gente se coloca nesse tipo de situação, né? O que eles passaram aqui nesses mais de 80 dias no mar é, assim, eles chegaram à selvageria. Então, eles vão ter que recorrer ao canibalismo, tanto pela morte de alguns tripulantes que não vão aguentando, né, no decorrer dessa viagem, porque afinal de contas, eles tinham provisões que eles conseguiram resgatar nesse navio que naufragou, o Excess, mas não era suficiente. Então, eles
vão fazendo um racionamento muito grande dessas provisões e em determinado momento eles vão achar uma ilha e essa ilha é assim um ponto incrível da história, que essa ilha ela tem uma nascente de água doce, né? Que só dura por 30 minutos por dia, assim. Então, era o momento de baixa da maré, que essa maré, quando subia, escondia essa fonte de água. E aí, só por meia hora por dia que essa fonte de água aparecia, e em determinado momento, eles estão fazendo a busca para uma ilha ali que eles acabaram parando ali. E eles acham essa fonte um negócio, assim, parece muito divino mesmo, porque qual é a chance, né, de eles estarem passando aquela fonte exatamente na meia hora do dia em que ela aparece, enfim. E eles se perderam no Oceano Pacífico, né, que é o oceano mais assustador, pelo menos assim, do meu ponto de vista, porque ele é muito grande, né, e ele é conhecido por ter muitos animais e muitas, enfim, coisas assustadoras, especialmente se a gente pensar que a gente está falando aqui de século XIX, né? Então, é uma história muito tocante, é uma história muito difícil de ler, então são detalhes aqui que são bastante sensíveis. Então, quando eles são encontrados por um determinado navio, que eles são encontrados por terem mantido a ideia de ir para a costa do Chile, que era a mais próxima ali, que eles poderiam navegar, né? Enfim, tudo isso em botes, né? Lembrando disso. E quando eles são encontrados, o primeiro bote, que é uma das primeiras cenas que o Philbrick coloca aqui no livro, eles estão agarrados em ossos humanos. Então, assim, é uma coisa que choca já no início do livro, e aí você já quer grudar nele, saber o que vai acontecer. E não só o Philbrick vai nos contar essa história de uma forma incrível, mas ele também vai nos contar a história de Nantucket, a história dos baleiros, a história dos marujos, a história dos Estados Unidos também. Ele vai explicar muitas coisas. Por exemplo, em Nantucket, que era essa cidade portuária muito famosa, era até uma pequena ilha, era uma cidade muito famosa pela pesca, né? Pela caça às baleias. E essa cidade, ela vai ter uma ascensão e uma queda decorrente dessa indústria. Então, a partir do momento que essa indústria vai acabando aos poucos, especialmente quando encontram petróleo nos Estados Unidos pela primeira vez, essa cidade vai se tornando cada vez mais turística, assim, ela não tem muito mais atividade industrial nela. E algumas coisas são muito interessantes na forma como era esse sistema, era uma sociedade diferente, parece que tinha um microcosmo ali envolvido naquela cidade, porque, por exemplo, os homens, eles basicamente se casavam com as mulheres dali, das famílias, eles ficavam 3, 4 meses com elas, depois eles passavam 3 anos navegando, para sobrevivência também, é claro, né? Porque era a grande forma de sobrevivência. Então, nós temos uma cidade que era basicamente constituída aí por mulheres que estavam esperando seus maridos o tempo inteiro, então elas que cuidavam da casa, elas que cuidavam de todo o sistema. E o Philbrick vai nos contar uma analogia maravilhosa aqui, que basicamente essa sociedade vai se assemelhar muito à sociedade que eles caçam, que é a sociedade das cachalotes. Porque basicamente quem conduz toda essa sociedade também no mar é a baleia fêmea, porque o macho ele vai ficar vagando pelo mundo, né? E ele não fica ali com o conjunto de baleias. Quem cuida das baleias filhotes, quem vai determinar o rumo daquela família, digamos assim, é a fêmea. Então eles vão se assemelhar muito à própria sociedade que eles caçam. Eu achei isso muito interessante. Então ele vai trazer uma série de curiosidades, tanto sobre o Nantucket quanto sobre as baleias, e vai colocando tudo isso de uma forma muito bem articulada aqui. Então ele vai ter muitos momentos de ação e ao mesmo tempo nós vamos ter todo esse conhecimento aqui, que eu acho incrível. Eu gosto muito do tema, obviamente, porque Moby Dick é meu livro preferido. Então tudo que tem nesse livro me deixou com olhos brilhando assim. Mas, de fato, ele é muito interessante, é um relato muito interessante, independentemente se você quiser ou não ler Moby Dick, se você tem interesse ou não por esse tipo de literatura. Eu acho que é uma leitura muito válida para quem gosta só de não ficção também. Porque, como eu disse, ele é muito bem escrito e traz muitas curiosidades, muitos elementos. Por exemplo, em Nantucket ele vai explicar que, claro, nós estamos falando dos Estados Unidos do século XIX, um período muito marcado pela escravidão, né? E pelo fim da escravidão também, por essa tentativa de acabar com a escravidão nos Estados Unidos.
E ele vai nos explicar que os negros trabalhavam nos navios e recebiam a mesma quantidade, então existia uma certa igualdade maior nesse território que até foi estudada por especialistas, enfim, porque era uma forma diferente de viver em relação ao resto dos Estados Unidos, né, que era bastante agrário, especialmente aí falando do sul dos Estados Unidos, né, nós temos, e o vento levou para narrar um pouco sobre essa história. Então, eu achei isso bastante interessante, não era algo que eu esperava encontrar aqui. E ele também vai trazer uma série de informações sobre as baleias, sobre o funcionamento, sobre como funcionava a caça. Ele vai dar bastante detalhes de como funcionava. E em Moby Dick também há esses detalhes. Então, se a pessoa for sensível, ela não vai gostar de ler esse livro também por conta dessas coisas e tal. Mas assim, tudo descrito com maestria e necessário para o deslinde aqui da história, né? Tem uma coisa muito interessante também sobre essa questão da baleia ter atacado o navio, né? Que é bastante estranho, mas aqui ele vai trazer uma das teorias científicas sobre isso, que era o fato de ter um marujo que estava no fundo ali daquela embarcação batendo com uma espécie de martelo, enfim, que eles tinham ali, num bote para consertar um bote baleeiro que estava ali naquele navio. E aí talvez as marteladas, os barulhos no fundo do navio teriam comunicado alguma coisa para as baleias, que a gente sabe que tem uma espécie de comunicação única, né? E aí são coisas que até hoje a gente não desvendou e não sabe se realmente acontece ou não, se, enfim, o que aconteceu, se ela estava de fato defendendo a família ou se ela confundiu com algum outro animal, enfim. Isso é muito interessante e é de fato um relato real, né, de algo que aconteceu e aí o Melville vai trazer para a literatura, mas que é algo bastante chocante, assim, se a gente pensar, né, porque as baleias são consideradas animais bastante dóceis. Hoje em dia, principalmente, né, que a caça diminuiu muito, embora ainda exista, especialmente nos mares do Japão, nos mares da Noruega. Mas hoje em dia a gente vê muitas imagens, vídeos, assim, de pessoas próximas às baleias, né? E a gente pensa que é um animal gigante, o maior animal que existe hoje no planeta. Poderia facilmente matar o ser humano com muita tranquilidade e que permite que o ser humano se aproxime e até é, ter algum tipo de relacionamento, algum tipo de interação, né? Como nos golfinhos também, a gente sabe. Mas enfim, eu acho bastante curioso, assim, e por isso que eu me interesso bastante por baleias, como vocês sabem. Inclusive, sobre a questão dos negros, né, que eu comentei, ele vai comentar aqui sobre o Frederick Douglass, que ele vai para Nantucket e fala pela primeira vez diante de uma plateia, justamente nessa cidade, então tem todo esse impacto, né? O Frederick Douglass escreveu um livro bastante emblemático na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca aqui em discussão como a maioria dos sobreviventes eram nativos de Nantucket. Existia essa separação no navio entre os marujos, né? Então, os negros, ainda que recebessem a mesma coisa, eles não eram tratados de forma tão igualitária assim, porque eles meio que se fechavam nos seus próprios círculos, assim. Então, quem era de Nantucket tinha um vínculo muito mais forte, e esse vínculo foi importante para que eles conseguissem sobreviver a tudo que eles viveram. Então eles tinham algo a mais, alguma coisa que era mais forte, um vínculo mais forte que permitiu que eles sobrevivessem. Também nesse livro tem uma questão muito interessante sobre a autoridade, então a gente vai percebendo os motivos que levaram ao caos ali instalado nesse navio, porque o navio tinha como capitão o George Pollard e era a primeira vez que ele seria um capitão. E o Owen Chase, que era o primeiro imediato, ele era mais velho que o Pollard. E o Pollard tinha, inclusive, um primo ali junto na embarcação. E aí a gente vai observando como as coisas caminharam para uma catástrofe. Então eles tinham meios, se as coisas tivessem andado certo desde o início, de resolver a coisa de uma forma melhor, assim. Porque eles tiveram discussões até, por exemplo, a que rumo tomar depois que o navio caiu, que o navio naufragou, né? Eles tinham opções mais próximas, que talvez eles teriam maior número de sobreviventes, né? Porque a partir do momento que a comida vai acabando, quem estava mais fraco vai falecendo primeiro e tal. E tudo isso é narrado aqui pelo Kubrick, como eu comentei. Então eles tiveram uma discussão sobre isso e acabou que quem deu a ideia de ir para a costa do Chile foi o Chase.
E o Pollard não, ele queria tentar chegar a um local mais próximo ali, mas que poderia ter canibais. Esse era o grande medo deles, é por isso que eles não foram pra lá. Acabou que, tipo, no futuro, depois, né, eles descobriram que aquele local não tinha canibal nenhum, eles teriam encontrado pessoas e teriam provavelmente sobrevivido se tivessem seguido a ideia inicial do capitão. E o que acontece geralmente numa embarcação é que o capitão tem a palavra final. E aí a gente vai vendo essas coisas que vão explicando um pouco de tudo que aconteceu. E claro que ninguém teve culpa aqui, enfim, mas as coisas poderiam ter sido diferentes se a embarcação não tivesse um capitão tão inexperiente, um primeiro imediato tão sedento por tomar aquele posto. Então ele acaba atrapalhando a dinâmica da coisa justamente por conta disso. E isso só foi descoberto por conta aí do Nickerson, né, o camareiro que teve os seus escritos descobertos mais tarde, porque inicialmente só se tinha essa história narrada pelo próprio Chase. E aí a gente tem esses elementos diferentes que o Philbrick vai colocando aqui no livro. Enfim, não quero ceder tanto porque tem várias coisas aqui que ele cita Mob Dick diretamente e ele cita várias relações diretas com Mob Dick, com nomes de personagens, com acontecimentos do livro, por isso tem bastante spoiler mesmo. E aí eu vou trazer isso especificamente para quem está fazendo a leitura conjunta de Mob Dick, né? Eu quero trazer elementos aqui para mostrar o que o Philbrick coloca que está no livro e o que tem relação, porque foi uma leitura complementar excelente, por isso eu recomendo muito. Se você já leu Mob Dick e gostou, é um livro essencial para você ter um panorama ainda maior, ainda mais detalhado de como funcionava aquela sociedade na época e de onde o Melville tirou tantas ideias, tantas inspirações incríveis. E eu saí dessa leitura aqui apreciando ainda mais o livro de Moby Dick, né, do Melville, pela capacidade que ele teve de absorver tantos detalhes e colocar numa obra magistral em que ele traz uma mensagem muito importante que impacta muito até hoje, mesmo numa sociedade em que não existe mais essa navegação e tal. Mas enfim, é isso. Foi um livro assim que me trouxe uma surpresa muito grande, porque eu não esperava que ele fosse tão bom. Já tinha visto alguns comentários de como ele era realmente bastante bem escrito e tal. E esse autor, ele tem outros livros, né? Ele tem um livro chamado Why You Read Moby Dick, em inglês, felizmente não tem aqui no Brasil. Mas eu quero muito ler outros livros do Nathaniel Philbrick, porque ele escreve muito bem, impressionante, assim. Ele é um historiador, né? Ele tem uma capacidade de nos envolver na narrativa que é sensacional. Espero muito que outros livros dele venham para o Brasil. Recomendo muito a leitura. E também tem um filme, né, chamado No Coração do Mar, que é inspirado todo nesse livro aqui, é claro. E eu vi o filme antes de ler esse livro aqui, então eu tinha gostado bastante. Eu achei que trouxe uma visão mais ilustrada da Caça às Baleias, algo mais visual mesmo, que eu pude captar melhor depois da leitura de Moby Dick e entender melhor por conta do filme. Mas o livro, obviamente, é 1000 vezes melhor que o filme, então se você tiver a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo muito. Mas o filme também é interessante para que você tenha esse panorama mais visual. Quem gosta de filmes, eu acho que também é um filme que vale a pena ser assistido. É isso, gostei muito mesmo, recomendo muito, vou panfletar muito esse livro ainda pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem nos comentários o que vocês acharam. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.